Um dos fatos característicos do nosso mundo atual é a discórdia e a desunião. Não é um problema brasileiro apenas, talvez no Brasil se apresente de uma forma mais acentuada, mas é um problema global. Porque as pessoas pelo mundo afora não se entendem mais, não se compreendem mais. Ocorreu uma pulverização de ideias nessas últimas décadas, de modo que temos inúmeras ciências, inúmeras filosofias, inúmeras religiões, inúmeras seitas, inúmeros estilos de vida, filosofias de vida, né? Tudo se multiplicou de modo que as pessoas não conseguem mais se entender entre si mesmas. E por quê? Porque existem muitos pontos de vista diferentes. Isso não quer dizer que todas as pessoas devam ter o mesmo ponto de vista, o que também não faria sentido, mas precisa existir um lastro comum. As pessoas precisam partir de um território comum ao promoverem as suas análises, as suas pesquisas, as suas reflexões. E que território comum seria isso? Seria esse? Algo terreno, algo material ou algo espiritual? Precisa ser algo que transcenda a nossa realidade e que sirva de fundamento para ela. Porque se nós procurarmos um fundamento na nossa própria realidade, que é terrena, que é material, que é mutável, que está numa constante transformação, nós não vamos dispor de um parâmetro firme, constante, perene. Mas vamos estar caindo a cada instante num ciclo de contradições, como estamos hoje, né? Vivemos em meio às contradições porque procuramos na própria realidade imutável as diretrizes que deem uma coesão às nossas ideias, aos nossos pensamentos e às nossas ações. E não existe coesão ali. Não existe. Porque tudo isso é regido pelas próprias ideias humanas, pelos seres humanos, né? Então nós precisamos de algo que transcenda tudo isso. E o que é isso? O que é isso? A luz espiritual, né? A força de Deus. Somente isso é que vai dar uma coesão à humanidade, que vai novamente dar um rumo para as ciências, para as filosofias, os estilos de vida, as filosofias de vida, a arte, os costumes, os hábitos, os comportamentos, a moral, porque tudo hoje está numa imensa contradição, porque não existe mais um princípio a fundamentar essas coisas. Existem inúmeros princípios, né? Princípios entre aspas, que são colhidos, né, na própria realidade material que é mutável. Mas não existe um princípio perene que transcende a própria realidade material, lhe conferindo uma lógica, um sentido, uma coesão, uma harmonia, uma ordem como tem de ser. Então as pessoas precisam se voltar novamente para a luz, né, para a força de Deus. Isso não quer dizer que elas devam ter uma religião, porque as próprias religiões também estão perdidas, porque seguem parâmetros terrenos, procuram os seus princípios na própria realidade imutável. Por mais que digam transcendê-la e procurar os seus princípios em algo mais elevado. Só que as religiões, elas foram tragadas pela mutabilidade da realidade terrena. E estão no meio disso hoje e não conseguem fornecer as respostas de que os seres humanos necessitam, porque baixaram muito o seu nível. O nível vibracional das religiões não é aquele nível que deveria ser, aquele nível vibracional que Cristo ensinou, de se voltar para Deus, né? De não viver apenas de pão, mas sim da luz de Deus. Né? Cristo apontou para esse sentido, para essa direção. Só que o cristianismo, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, acabou se afastando disso.
virou algo demasiadamente terreno e muito pouco espiritual, porque as religiões de hoje não contêm mais espiritualidade. A espiritualidade ela foi sendo varrida, foi sendo colocada para fora das instituições, de modo que elas se tornaram basicamente terrenas, né? Se tornaram terrenas. Sejam as instituições religiosas, as instituições políticas, as instituições jurídicas, a arte, a cultura, mas é preciso existir uma inspiração espiritual nas coisas, a inspiração na luz, porque sem isso não surge uma coesão, uma ordem. Se hoje nós vivemos na desordem, é porque estamos seguindo coisas única e exclusivamente terrenas, né? Que é a esfera da desordem, a realidade mutável da matéria grosseira. Nessa dimensão, nós nunca vamos encontrar princípios sólidos que regulamentem nossas vidas ao longo do tempo. Nessa esfera, nós encontramos princípios e fundamentos contraditórios. E por isso essa desunião que caracteriza o mundo atual. Não existe mais uma união e uma concórdia entre as pessoas porque os seres humanos seguem coisas terrenas. Porque os seres humanos seguem filosofias terrenas, ciências terrenas, hábitos terrenos, costumes terrenos, filosofias de vida terrenas. É preciso seguir o essencial, que é a luz, né? É preciso se voltar para Deus. E como fazer isso? Dentro das religiões? Não. Purificando o seu íntimo ao máximo. Vivendo de forma mais intuitiva, de forma mais natural. Os seres humanos precisam voltar a ser mais naturais, porque se tornaram demasiadamente artificiais ao longo das décadas e dos séculos. Tudo o que observamos hoje é a artificialidade. As pessoas naturais são poucas, né? E quando se alcança a naturalidade, se vive em harmonia com o universo, com as leis de Deus, naturalmente, sem muito esforço, porque isso é mais uma questão vibracional. É preciso vibrar junto com o universo, junto com as leis espirituais. E para conseguir fazer isso, é preciso esvaziar-se de tudo aquilo que não se harmoniza com essa ordem maior. O problema é que os seres humanos hoje estão abarrotados com coisas inúteis, coisas imprestáveis, coisas que atrapalham em vez de beneficiar. E como os íntimos das pessoas estão ocupadas com essas coisas, que não conseguem mais depositar dentro de si a luz celestial, né? A luz de Deus. Então é nesse sentido que as pessoas precisam se purificar, para se conectarem a algo maior. Porque somente assim a ordem, a concórdia, a harmonia poderão surgir entre os seres humanos. Enquanto que as pessoas continuarem seguindo coisas terrenas, seguindo seres humanos, vão continuar vivendo na discórdia. Não que não podemos seguir pessoas, mas devemos seguir aquelas pessoas que vivem em harmonia com a luz. Aquelas pessoas que são as verdadeiras referências e que apontam um caminhos sólidos. Somente isso pode levar a humanidade novamente a uma condição de harmonia, de paz, de concórdia. Algo do qual estamos muito longe hoje, porque nos afastamos da luz e nos prendemos em demasia a coisas materiais. E as coisas materiais nos dividem sempre mais, cada vez mais. E somente a luz nos une. Isso não quer dizer que se todos nos conectarmos à luz, vamos pensar exatamente igual, vamos ter os mesmos pontos de vista, as mesmas opiniões. Porque todo ser humano é diferente. Mesmo as pessoas conectadas à luz são diferentes umas das outras, né? Têm opiniões diferentes. Só que a luz confere uma coesão, um terreno comum.
Nós não dispomos hoje desse terreno comum, porque buscamos respostas apenas na realidade material, onde tudo é mutável, demasiadamente mutável. E somente a luz nos oferece as condições necessárias para que possamos chegar a uma coesão coletiva, algo do qual estamos muito longe hoje. Então, as pessoas precisam se sintonizar em algo maior, algo que está acima da realidade terrena, caótica, onde elas vivem hoje. Porque no meio desse caos, a ordem não pode ser encontrada. A ordem está acima do caos, na luz. E o dia que a luz for receptada novamente pela humanidade, que ela vai conseguir conferir uma ordem a esse caos social. Né? Se a vida em sociedade está tão caótica, é porque as pessoas não dispõem de referências. Não dispõem de referências. As referências terrenas hoje, elas são falhas, né? São contraditórias, são mutáveis. Nada se mantém de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, e muito menos de um ano para o outro. As coisas mudam rápido demais, porque não existe um direcionamento sólido. E o único direcionamento sólido é a própria luz, as leis espirituais, a força de Deus. Se as pessoas receptarem isso em seus íntimos, então a ordem, a concórdia, a harmonia vão surgir novamente sobre a Terra. E isso cada um na sua vida particular. Isso não significa que as pessoas vão pensar de forma igual, mas vai existir, vai surgir um terreno comum entre os seres humanos, para que uma nova construção possa surgir, porque a humanidade hoje está caminhando para a autodestruição, porque não existe ordem, não existe concórdia e harmonia. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!